Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 5, versos de 1 a 17. Evangelho de João. Nós estamos aqui estacionados desde que terminamos, pela graça do Senhor, depois de 171 domingos, conseguimos ver um pano de fundo da carta de Paulo a Colossenses. Eu digo isso sem nenhuma ideia de outra coisa. Mesmo que tivéssemos a eternidade para analisar, a Bíblia, ela é inesgotável. Spurgeon disse em certa ocasião: dá-me a Bíblia e a eternidade, e eu terei uma mensagem nova todos os dias, se o Espírito Santo estiver agindo. Se você pensa que ler a Bíblia muito, não existe muito para ler a Bíblia. Eu me envergonho quando eu ouço, por exemplo, ou leio, por exemplo, que George Miller, depois de ter lido a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelhos, perguntaram a ele qual é o seu maior desejo na vida. Ele disse: conhecer a palavra de Deus. Ele não estava brincando. E ele não estava dizendo isso para chamar a atenção. De fato, quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vê a sua grandeza. O menininho disse ao velho pai, ao velho avô, marujo, experimentado nos mares por anos: eu queria, avô, conhecer o mar. E um dia o avô levou o menininho até a praia, e ele chegou, viu o mar, ficou admirado com o mar, brincou um pouco ali na areia. Depois ele disse: vamos embora, avô, eu já conheço o mar. E o velho marujo disse: filhinho, eu vivi a vida toda no mar e não conheço o mar. Você chegou aqui agora, meteu o pé na água, deu uma mergulhada e disse: vamos embora que eu agora já conheço o mar. E não dá para conhecer o mar. É grande demais. A gente vê, por exemplo, os caras aí do tempo, os caras que falam aí do aquecimento global e contam histórias para impressionar as pessoas, dizendo do aquecimento global, que nós podemos fazer grandes coisas para destruir a natureza. E eles esquecem que a Terra tem 71% de mar, sobra 29%. Desses 29%, 15% são matas intocáveis, sobra 14%. Desses 14%, nós temos 7% de geleiras, desertos, sobra 7%. O que é que nós podemos fazer com 7%? Mas a gente pode fazer. Pode. Faz um pouquinho de barulho. Coisas que a gente assusta às vezes. Al Gore ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ser um defensor do meio ambiente. O mar vai subir, vai haver degelo, a terra vai se degelar, e nos próximos 20 anos
não vai haver mais praias. E ele compra uma casa na beira do mar da Califórnia por $9 milhões este ano. Ele acredita no que está dizendo? Quem está por trás disso tudo? Então nós temos que ter cuidado com as informações. Eu só sei de uma coisa, gente: essa Bíblia não mente. O resto, eu não acredito em jornal, nem gasto mais tempo, nem revista. Veja aqui, veja acolá, isto é, não. Este aqui eu sei que não muda. Os céus, a terra passam, mas aqui não vai sair nem um J, nem um tio. Isso aqui fica. Eu fico admirado com essas coisas. Então, eu disse, é panorâmico o nosso conhecimento, e é raso, é raso. Nós paramos e estacionamos aqui nessa cura de Jesus e, não sei, vamos começar a mexer nela. Porque eu tenho olhado a mim no meu espelho e a você na sua andança por aí, e eu tenho visto que nós somos muito doentes. Mas muito doentes mesmo. Ainda não encontrei uma pessoa sã na terra a não ser Jesus. E assim mesmo ele é o médico ferido, sarando as feridas. Não conheço uma pessoa que saia do diagnóstico psíquico. Ou ele é neurótico, ou ele é psicótico, ou ele é esquizofrênico, ou ele é psicopata. Ninguém escapa. Aqui nesta sala nós estamos num hospício. Eu trabalhei numa clínica psiquiátrica durante 4 anos e tinha uma placa lá naquela clínica, dizia assim: os loucos daqui de dentro esperam a visita dos lá de fora. É só uma questão de grau, amado e querido louco. Um joga pedra, o outro senta na pedra. Mas é só uma questão de grau. Não estou fazendo nenhuma ofensa e nem fazendo nenhum julgamento, porque isso é bíblico. Quem deu esse diagnóstico foi o profeta Isaías, quando disse: toda a cabeça está enferma e todo o coração doente. Ele não estava falando de cardiopatia e nem de enxaqueca. Ele estava falando da loucura nossa de cada dia. O melhorzinho ainda é neurótico. Bendito aqueles que são neuróticos. Vamos dar uma palma para os neuróticos. Se você não bateu palma é porque você está no caso pior. Todas as brincadeiras fazem parte do campo dos neuróticos. Um psicótico não faz brincadeira assim. Vamos ler João capítulo 1, verso de 1 a 17. João 5, de 1 a 17. Isso aí já não é neurose nem psicose, é apenas esclerose. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora,
Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes dias, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe a eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Até 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai, nós queremos ter o privilégio de esconder a sombra das tuas asas. Dá-nos a graça de entrar na torre forte e permanecermos aí, cobertos e guardados pelo Senhor. Somos incapazes de ver além da letra. Por isso nós clamamos ao Senhor que nos venhas revelar. Dá-nos o espírito de revelação e de conhecimento de Jesus. Por favor, Pai, trabalha conosco nesta noite. A nossa limitação é grande, tanto no falar quanto no ouvir. Mas concede-nos esta graça, para que em tudo Cristo seja glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos meus hobbies, se é que tenho algum, é observar a gente. Eu gosto de ver pessoas. Se eu pudesse, eu faria todos os dias sentava num lugar só para ver gente passar. Eu estava falando para minha esposa ainda há pouco que minhas atividades são internas, intensas. E nós estávamos em Paris, e minha esposa e minha sobrinha e meu sobrinho queriam ver um museu de arte moderna. Eu já tenho a minha cota de arte moderna. Já fui o suficiente em museus chamados de arte moderna para não querer ir mais.
Eu não entendo. E dizem que é arte. E para eu não ficar julgando, eu prefiro não ir. E eles estavam lá para pagar 14 euros para entrar no Pompidou. 14 euros naquela época eram vezes 3 e pouco. Para assistir, para ver o quê? Para ver pintor de arte moderna. Eu, sinceramente, digo para vocês com todo o meu coração, na burrice da minha vida, eu não vejo nada. Para mim o rei está nu. Quando no livro Religião, a Bandeira do Inferno, eu fiz um comentário de que Picasso era genial, uma pessoa, e que fiz uma crítica, porque dizem que Guernica é a coisa mais linda que Picasso pintou. E os críticos falam coisas maravilhosas. Mas eu fiquei diante do quadro por mais de meia hora. E, sinceramente, como eu não entendo, eu também não posso dar um parecer, sair de lá muito desanimado, com uma sensação de estupidez absurda. Mas eu acho que ele foi genial, porque quando ele viu Velázquez, Diego Velázquez, e que ele viu as meninas de Velázquez, e que ele viu o cavalo que Carlos V está montado, e que quando você olha de um lado, a perna esquerda do cavalo está dobrada, quando você olha para o outro, é a perna direita que está dobrada, e você olha a questão de luz, e você abre a boca e faz assim. Isto é arte. E Velázquez disse, quando era aluno de artes em Madrid, é impossível evoluir. Se é impossível evoluir, criemos o cubismo. E ele foi genial. Porque o mundo aplaude a genialidade dele. Temos que tirar a camisa e fazer um striptease de honra à arte de Picasso. Mas eu ainda continuo obtuso para enxergar determinadas coisas. Não consigo. Tenho iniciado a tentativa de escrever um romance. O Vale das Carnaúbas. É só uma tentativa. Os personagens estão ocultos ainda. A carnaúba é uma palmeira espinhenta. Mas ela dá uma cera. E esta cera hoje ainda tem muito valor. Foi muito tempo. Vocês conheceram aqueles discos de LP? Antes do vinil, que era feito de cera de carnaúba, de 33 rotações, 78 rotações. 78 rotações. Aquele pesava meio quilo. Era feito de carnaúba. A carnaúba é uma planta do Nordeste, uma malpeira do Nordeste. Quando aquele louco deu uma marretada na Pietà, lá no Vaticano, e marcou com o martelo o mármore lindo daquela arte de Miguel Ângelo. Como fazer agora para restaurar? Foi uma arquiteta brasileira que teve a ideia de misturar cera de carnaúba com pó de mármore e fazer uma massa dura que conseguiu gerar uma aparência como se a estátua não tivesse
tido aquela batida. Ficou lindo. Carnaúba é uma palmeira muito útil, mas ela é espinhenta. O espinho terrível corta. E no Vale das Carnaúbas tem alguns personagens que ainda estão ocultos e eles são muito interessantes. Tem, por exemplo, a Hansênia. Isso tem que ser nome de nordestino. Hansênia é uma moça que teve o nome de Hansênia em homenagem à sua tia, que nasceu e teve problema da doença de Hansen. Quando o médico diagnosticou que ela sofria de hanseníase, a mãe achou o nome lindo e pôs o nome da menina de Hansênia. Se for menina, será Hansênia. E o problema é que Hansênia nunca se mexeu no ventre da mãe. Era uma menina absolutamente controlada. Era uma menina sem movimentos. A mãe tinha a impressão de que estava grávida de um feto morto. Mas ela nasceu. E era insensível. Não tinha sensibilidade. Talvez por causa do nome. A hanseníase tira a sensibilidade. As pessoas que ficam insensíveis normalmente são as que mais ferem os outros. Como elas não se sentem, ela não consegue sentir a dor do outro. Elas são frias, indolores. Aliás, a Irodolente era a prima dela. Irodalente. Tem que ser coisa de nordestino. Mas tem gente que escreve assim. Ariano Suassuna tira lá do fundo do baú algumas coisas parecidas. Irodolente foi num casamento em que uma das damas ia entrar com um rapaz que foi criado junto. E esse rapaz tinha uma namorada. A namorada estava junto com o moço que era o par de uma outra jovem. Iam entrar juntos. A Irodolente, viu? A Irodolente assistia tudo e pergunta para a namorada: você não está com ciúme? A provocação de um sentimento de inveja, de ira, é muito comum nos insensíveis, que provocam para ver a reação. Não se importam com a dor do outro. O problema é que eu tenho um pouco disso na minha vida. E quem sabe ando com outros que tenham a mesma dor, que não podem ver ninguém feliz. Tem que provocar, tem que irritar, tem que ferir. Não pode suportar o sucesso alheio. A doença nossa de cada dia é muito mais séria. A falta de misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dá o que nós merecemos. O que é graça? É Deus nos dar o que nós não merecemos. O que é misericórdia? É Deus nos tirar do inferno. O que é graça? É Deus nos levar para o céu. A misericórdia vê o paralítico na cama. A graça o faz andar. Querem ser curados?
O hospital que Jesus visitava em Jerusalém chamava Betesda. Hospital, hospício e hotel têm a mesma origem. É um lugar que hospeda. Hospeda às vezes uns mais são, outros mais cansados. Mas é um lugar de hospedagem. E ali vivia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. 5 pavilhões cheios de gente. No meio daquele pavilhão, aqueles pavilhões, havia um que estava há 38 anos deitado. Domingo passado nós vimos o que significava aqueles 38 anos. Vamos voltar um pouquinho para fazer um retrocesso. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. O tempo que caminhamos, desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Deus prometeu tirar o povo de Israel do Egito. Saíram de Gósen, de Sucote. De lá eles andaram até Cades Barneia. Fizeram uma viagem de 2 anos. E chegaram nas beiradas do Golfo de Acaba. Estava acabando para entrar. E aí ficaram paralíticos. Por causa da incredulidade. Viajaram 32 paragens. Pararam 32 vezes em 2 anos. Estavam agora na beira do território onde eles iam entrar. Enviaram 12 espias para espiar a terra. Os espias voltaram dizendo: a terra é linda, é boa, o cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Produz tudo, mas tem gigante. E os muros são intransponíveis, não dá para a gente entrar. 10 vieram com esse relatório. Relatório da impossibilidade. Relatório da incapacidade do homem. Não podemos entrar. Os problemas são grandes demais. 2 disseram: o nosso Deus é maior do que os problemas. Mas 10 contra 2 é difícil de mudar. E ali o que aconteceu? O povo foi contaminado por uma mensagem de incredulidade. Deus não tinha poder para mudar as circunstâncias. E durante 38 anos, eles andaram 10 paradas. Em 2 anos, eles fizeram 32 e fizeram 85% da jornada. 85% da jornada. Em 38 anos eles fizeram 15% da jornada. Se tornaram paralíticos. Esse texto aqui, aquele paralítico de 38 anos parado, representa o povo de Israel no deserto. O povo da incredulidade. O povo que ficou imobilizado. Vamos ler o capítulo de Números 14, 41. Números 14, 41.
o que Moisés está usando aqui uma palavra. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Essa palavra, porque vocês foram incrédulos e transgrediram a ordem do Senhor, vocês não prosperam, vocês não andam, vocês não progridem, vocês estão imobilizados, vocês estão entrevados, vocês estão paralíticos. Essa é a palavra que Moisés usa. A incredulidade nos trava. Você chega diante de um diagnóstico. O médico lhe apresenta um diagnóstico. Câncer. Essa é uma palavra maldita. O seu espírito recebe esta palavra e ele tem uma tendência. Estou com a espada de Damocles na minha cabeça. A sentença de morte está ali. Mas hoje existe um hospital nos Estados Unidos para desenganados de 6 meses. Ou seja, aqueles que só têm 6 meses de vida. Dizem, e é apenas uma piada, que os médicos enganam e no fim desenganam. Esse diagnóstico que, quando eles desenganam, não tem mais jeito. Este hospital de desenganados de 6 meses estão tendo uma sobrevida de 7 anos. Em média. Simplesmente por mudar a forma de pensar. Dr. Carl Menninger, psiquiatra, fundador da clínica de Topeka, nos Estados Unidos, disse: dá-me a oportunidade de chegar ao pensamento do imobilizado e que eu plante nele uma semente de esperança e ele terá a sua vida modificada. A ressurreição mudou a história da humanidade. Discípulos desanimados, sem nenhum rumo, viraram mártires, medrosos que negaram a fé. Morreram pela fé que negaram. O que foi isto? Foi um implante que foi lhes dado. Há esperança. Você não está refém de diagnóstico. Você pode crer que tudo é possível ao que crê. Jesus enxerga aquele homem, está imobilizado. E tu? Quanto tempo estás paralisado? Queres ser curado? De que, Glênio? Tu me perguntas. De que eu quero ser curado? Quem sabe da tua própria imobilidade? Eu, da minha imobilidade? No verso 7, Valdir, leia outra vez o verso 7, por favor. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Paciente. O que é um paciente? É um que não é agente. É um que recebe a ação. É um que espera. Este é um paciente imobilizado. É um paciente entrevado, tolhido pela descrença, pelo ceticismo.
está parado. Eu tenho a minha capacidade intelectual. Tudo que entra na minha cabeça entrou através das 5 janelas. Quais são as 5 janelas? Os olhos, os ouvidos, as narinas, a boca e o tato. São 5. Tomás de Aquino dizia: nada existe no seu intelecto que não tenha passado primeiro pelos seus sentidos. Tudo que está aqui é sensorial. Tomás de Aquino foi o grande teólogo católico que escreveu a Suma Teológica, que é uma das obras-primas da Igreja Católica, baseada no pensamento aristotélico tomista. Nos 4 últimos meses de sua vida, Tomás não escreveu mais nada. Aliás, ele nunca escreveu de fato. Quem escrevia era Juvenal, o seu amanuense. Ele ditava. 4 meses antes da sua morte, Tomás foi tomado por algo que o levou a não escrever mais nada. Um mês depois dessa experiência que ele teve, Juvenal se dirige a ele e diz assim: mestre, o senhor não me pediu mais para servir como seu escritor? O senhor não tem mais nada para escrever? E Tomás responde: nada mais eu tenho para escrever. Tudo que eu escrevi, ou que você escreveu, é palha diante do que eu vi. A revelação de Jesus é indescritível. Não dá para explicar aos homens a realidade espiritual da pessoa dele. Tomás de Aquino não escreveu mais nada, nós não sabemos o que ele disse, o que ele viu, só que o que ele viu era tão maravilhoso que o fez viver contemplando a beleza de algo indescritível. Paulo disse: eu conheço um homem que há 14 anos, se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Este homem foi arrebatado até o 3º céu. Que céu é este? Ele saiu do céu da atmosfera, ele passou pelo céu das estrelas e foi até o céu da morada celestial. E chegou lá. Ele disse: eu ouvi coisas inefáveis, que não são lícitas de serem contadas aos homens. Mas para que eu não ficasse ensoberbecido com as grandezas dessas revelações, este Deus teve muita misericórdia e mandou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor que retirasse de mim esse espeto. E ele disse: não, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então ele dá o cântico mais lindo. Ele disse: graças a Deus pelas minhas fraquezas, pelas injúrias, pelas perseguições, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Isso é supremo, isso é maravilhoso. É na nossa fraqueza que nós somos alcançados pelo poder de Deus. E muitas vezes nós queremos ser fortes o suficientes para sermos os donos do mundo, os He-Man, os super-homens, os Homem-Aranha, que vão subindo nas paredes como se fossem heróis, semideuses. Mas Deus vê aquele que está lá caído na beira do tanque de Betesda. Ele enxerga aquele incrédulo
estava ali por causa de um pecado. Nem toda doença é fruto de pecado. Nós temos no capítulo 8 de João, um doente, um cego, que os discípulos, vamos lá, Valdir, por favor, João capítulo 8, 9, 1, 2 e 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Neste caso, nós temos aí um cego, que era cego, mas não era por fruto de pecado. Mas no caso do nosso cara aqui, do capítulo 5, o paralítico, é fruto do pecado. Vamos voltar no capítulo 5 de João, verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Qual era a doença dele? Era fruto de quê? Era fruto de pecado. Agora, que pecado é este? A meu ver, era o mesmo pecado de Israel. O pecado da incredulidade no poder de Deus. Este pecado, se alguém quiser optar ou objete, não tem problema. Esse pecado, de modo contumaz e permanente, não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É não crer que Deus pode o que Ele diz que pode. É não crer o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus pode todas as coisas. Se você não crer em Deus, na sua palavra, de modo contumaz e contínuo, não tem perdão. Agora, nós estamos diante de um Deus que tem poder e tem palavra. Vamos dar uma olhadinha em Marcos, no capítulo 10 de Marcos, no verso 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Isso aqui é uma história. A história do moço rico. Chegou para Jesus e disse: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus logo lhe pergunta: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Qual é o seu objetivo de falar isso aqui? Qual é a vantagem que você quer levar a isso? Que conversa é essa que você está fazendo aqui? Você está me vendo mesmo como Deus? Ele disse: Cumpra os mandamentos. Ele disse: Mas os mandamentos eu tenho feito desde que eu nasci. Quais são os mandamentos? Aí Jesus deu só os mandamentos humanos. Ele não deu nenhum divino. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Lembra, honra teu pai e tua mãe. Ele não disse, por exemplo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus não falou sobre os mandamentos divinos, só falou com os mandamentos relacionais, de homem com homem. E ele disse: Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus diz: Ah, é? Então vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Quando Jesus diz isto, o que acontece com o homem? Ele entra em decepção. Porque mais vale um passarinho na mão do que dois voando. E ele chega para Jesus
E se dirige, Jesus olhou e disse: quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. E quando Jesus diz isso, os discípulos dizem: mas como é que pode? Agora, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha, e aí tem umas discussões se a agulha é a agulha, ou se a agulha era o fundo, era uma porta que tinha lá em Israel, e só passava ovelha e não passava um camelo. De qualquer modo, é uma discussão inútil. Se é o fundo, a agulha é aquela portinha que só passava uma ovelha e não passava um camelo, ou se é o fundo de uma agulha que passa linha e não passa camelo, que também a palavra camelo tinha significado com, ou linha tinha significado com fundo de agulha, eram muito semelhantes, camelo e linha, não tem problema. O problema é o seguinte: não passa. Quem confia em riqueza não entra no reino dos céus. Não entra. E agora como é que faz? Aí Jesus diz: ó, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Um homem que confia em si, ou que confia no dinheiro, não vai entrar no reino dos céus. Mas Deus pode fazer um milagre na vida dessa pessoa. E ele vai agora não confiar no dinheiro, ele vai botar o dinheiro no bolso e vai usar o dinheiro. Deus deu dinheiro a muitas pessoas. E Deus não tem problema de dar dinheiro para alguém. Agora, se o dinheiro comanda a sua vida, você é um idólatra, avarento, e você no reino do céu não vai entrar. Nem eu, nem você. Pode tirar o cavelinho da chuva. É a incredulidade. Aliás, a pior de todas as idolatrias é a da idolatria de Mamon. Agora, como é que diz o verso 27 outra vez, Valdir? Eu só quero lhe chamar de barba, não sei porquê. Uma barbaridade. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível? Muito bem. E agora? E para mim? Como é que faz? Eu estou aleijado. Eu estou imobilizado. Eu não consigo crer. Mas se para Deus tudo é possível para eu crer. Mas como é que eu creio, Glênio? Reconheça-se paralítico. Não queira ser como é que esse que faz que ganha os 3 esportes ao mesmo tempo? Iron Man, né? Triatlo. Não queira ser um triatleta espiritual, não. Reconheça-se pela via de sua incapacidade. Misericórdia é para isto. Que porta é essa? A porta da misericórdia. Para quem é? Para o miserável, para o incompetente, para aquele que não tem fé. É só você parar com a ideia de querer construir fé na base de sugestionamento, na base de pensamento positivo, na base de sei lá o que nós inventamos. Reconheça-se paralítico e pare de reclamar e de botar a culpa nos outros. Não consigo crer, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele não sonega bem algum aquele que suplica. Se tivesse numa igreja pentecostal nessa hora, o nego ia gritar aleluia! Mas aqui nós estamos numa igreja de paralíticos. É uma turma de paralíticos que não creem na palavra de Deus. Vamos para o capítulo 9 de Marcos. Marcos 9, 23. O menino estava endemoniado. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio do menino. Jesus disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu suportarei?
Agora chega no verso 23, o que Jesus diz para o homem? Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível, né? E se podes crer, tudo é possível ao que crê. Para Deus nada é impossível. Mas eu não posso nem crer. Opa, então chegou no lugar certo. Aonde? No tanque de Betesda. O que é o tanque de Betesda? É o tanque da misericórdia, a casa da misericórdia. O que é a casa da misericórdia? É o lugar onde Deus se inclina para o miserável e diz: o que você está precisando? Estou precisando de fé. Eu sou imobilizado. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer no Senhor. Eu preciso de uma profetisa ou de um profetizo que venha me dar um rumo, porque eu estou perdido. Quando a gente está sem saber o que fazer, começa a procurar gente. É tão comum isto. Corre para o pastor: pastor, ora por mim. O pastor deve orar? Deve. Mas você não pode orar? Ou corre, eu fui procurar uma profetisa para ela me dizer: você foi fazer quiromancia espiritual? O que é quiromancia? Lê a mão. É a mesma coisa. Ela me disse que Deus falou que tinha uma grande coisa para mim. Porque ele não disse que tinha uma pequena coisa para você, não? Só disse que tem grande. Então corre e corre. E Jesus viu o homem e perguntou: o quê? Queres ser curado? Por que ele perguntou: queres ser curado, meu irmãozinho? Porque você e eu também muitas vezes não queremos ser curados. Nós queremos ficar na nossa doença, porque a nossa doença vai servir muito, muito bem para explicar o nosso fracasso. Aquela incapacidade vai explicar por que nós vamos ficar imobilizados no nosso canto e não vamos ver o poder de Deus derrubando as muralhas de Jericó. E você vai ficar como um jirico sentado em cima da sua incredulidade. Tudo é possível ao que crer. Tudo! Jesus disse. Será que ele mentiu? Querem ser curado de quê, Glênio? Da sua dependência humana. Ninguém se importa comigo. Eu estou aqui há 38 anos, ninguém vai me visitar. Ninguém esteve lá no hospital com o Bill. Bill? Teve gente que foi lá? Teve? O negão ficou ruim essa semana passada. Não foi, Billzinho? Telefonei para ele de fora, que estava um bichinho. Você coçou a perna, um bichinho. Chamado bactéria. Quase que. E ele trabalhando o dia, até negócio, um instantinho. O Junô está dando umas olhadas nele lá. Um instantinho. Se não corre para o hospital, se não mete antibiótico em cima, ele está aí, meio ainda solto, né? É por cima, é por baixo, eu te batizo Maria. Morre a flora intestinal e aí o negócio vai embora. Mas está aqui cantando, louvando a Deus, graças a Deus. Mas você às vezes é uma coisinha de nada e te pega. Mas olha, gente, sabe de uma coisa? Pior do que uma bactéria que pode ser combatido por um antibiótico é o sentimento de dependência das pessoas e da vitimização que leva o indivíduo a um paralítico emocional, que fica com essa cara de coitado. Olha aqui, o que a vida plantou para mim. Eu sou
um pobre coitado. Você não quer que eu lhe explique o que é coitado. Nem eu vou ganhar esse tempo aqui. Mas vá para o dicionário e procure saber. Pobres almas, como eu e você, que vivemos aí com esta cara, com esse sentimento. A voz e a língua e a linguagem rolando pelo canto da boca a sua própria derrota como paralítico emocional. Como é que vai, minha irmã? Como Deus quer. Minha irmã, louvado seja Deus! Mas por que, pastor? Louvado seja Deus? Porque Deus quer que você viva da melhor maneira possível, louvando a Ele em todo o tempo. Mas não estou assim. Como Deus quer. Vem com safadeza para cá, para cima de mim. Como é que Deus quer que você viva? Deus quer que você viva no meio da fornalha, cantando louvores a Ele. Ele quer que você viva dentro da cadeia com seus pés no tronco, louvando a Ele. Ou isso é mentira da Bíblia? Mas eu sou paralítico. Eu estou imobilizado há 38 anos. Ninguém olha para mim e eu estou preocupado com ninguém. Se o Todo-Poderoso está olhando para mim. Só que ele tem um tempo, ele tem uma agenda. E a agenda dele às vezes precisa de 38 anos para ele chegar e fazer uma obra. Nesse tempo todo é o tempo da desconstrução. Como disse Richard Baxter, a minha tuberculose tem sido a escola de Deus para eu depender dele. Aquele homem de Deus que andava a cavalo na Inglaterra, pregando com hemoptises e sangrando, nunca reclamava das suas dores, mas louvava a Deus e ganhava almas. Deus nunca o curou, mas ele era curado da lamentação, da lamúria, da condição de dependência humana. Você não precisa, nem eu, dependermos de homens. Nós precisamos depender do Deus que se interessa por homens. Acho que dá para entender isso, não dá? Eu estou vendo gente com sensibilidade assim, com sensibilidade de coitado, de não me toques porque eu estou feridinho. Lembre-se daquele que estava lá na cruz, dolorido, e antes de mais nada, antes de falar qualquer coisa, ele disse: Pai, eu estou aqui numa missão, mas eu quero te pedir, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Querem ser curados? De quê, Glênio? De quê? Da murmuração. A vinculação aos outros gera um estado de reclamação diante das decepções e frustrações. A pessoa drogada por humanismo é lamurienta. Presta atenção nessa expressão. A pessoa drogada em humanismo é lamurienta. Reclama. A crítica e o queixume são sintomas de almas entrevadas. A murmuração descoroa o crente do seu reinado em Cristo. Dona Belinha. Quem é Dona Belinha? Uma velha de 88 anos, que chegou em janeiro de 92 aqui em Londrina, vindo de Corrente no Piauí, num ônibus
44 horas de viagem de ônibus. Chega na minha casa com um torso amarrado na cabeça. Quem era aquela mulher de 89 anos? Era minha mãe. Chega do Rio de Janeiro uma família querida, um pastor de 60 anos. Que cansaço. Veio de ônibus leito. 10 horas de viagem de ônibus leito. A velha de quase 89 anos, 88, morreu com 89 e tanto, sentada olhando para ele. Eu virei para aquele pastor: você sabe o que minha mãe está dizendo para o senhor? Ela está dizendo: o senhor é um murmurento. Eu estou olhando nos olhos dela. Ela estava fazendo festa por ter chegado na casa do filho. O outro estava reclamando porque em 12 horas de ônibus leito não conseguia deitar direito. E quando eu fui viajar para o Rio de Janeiro com 17 anos, ela disse: meu filho, eu não vou mais acompanhar você, mas Deus vai com você, Ele vai te ensinar a viver a vida na dependência dEle. Você vai chegar numa hora que você não tem mamãe para chorar, mas corre para o colo dEle que Ele te sustenta. Eu lembro dessas palavras hoje, eu fico pensando quando eu vejo determinados irmãos na minha igreja que chegam aqui: pastor, eu estou com um problema. Qual é o seu problema? Meu cachorro. Isso é coisa de cachorro mesmo, é coisa de cão. É coisa do cão. Não que nós não devamos amar e ter cuidado com os cães e com os cachorros. Alguém disse assim: eu conheço a sua vida pela maneira como você trata os seus animais. E é verdade. O meu primo chegou lá na casa do pastor Nelson, lá no Piauí, e viu o Valentim, o cachorro que está na casa do pastor Nelson, olhando, e ele olhou assim e disse assim: o senhor é um homem de boa índole. Ele tem uma mania de chamar as pessoas, quando ele vê uma pessoa assim, ele chama de boa índole. Aí o Nelson disse: por quê? Ele disse: pela maneira como o senhor trata seu cachorro. A gente tem que cuidar de cachorro, mas é cachorrada, gente. Vê gente vir pedir oração por causa de cachorro. Não, eu estou disposto a orar pelo cachorro, e já veio Deus salvar cachorro. Mas por que você também não pode orar pelo seu cachorro, E essa murmuração intensa da vida, e essa reclamação, por que não está... Hoje, essa semana, Deus mandando chuva, chuva, que coisa mais maravilhosa. Chuva para essa terra que vai dar fruto para nós. Eu vendo, mas pastor, não para de chover. E eu virei: e você não para de reclamar. Eu prefiro a chuva do que a sua reclamação. Eu agora tenho como mais solto. A minha esposa está tentando me controlar um pouco. Ela de vez em quando diz: olha, por favor, não seja assim tão espontâneo. Ela chama espontâneo, né? Para não dizer mal educado. Mas espera aí, meu amigo. Eu estou vendo no Nordeste gente morrendo de seca. E aqui, porque está chovendo uma semana. Terça-feira eu ia para Erechim. Alice. Cadê a Alice? Está trabalhando. Alice trabalha lá no...
aeroporto. Chegamos lá no aeroporto, tinham vários irmãos nossos que iam para os Estados Unidos e não tinha teto. Londrina não tinha teto. É capaz desse irmão estar aqui. O irmão chegou para Alice nervoso porque não podia voar, como se ela fosse culpada que o avião não voa. E fica todo mundo nessa hora, porque tem compromisso. Você tem os seus negócios. E é lamentável que o aeroporto de Londrina não tenha esse bendito ILS. Porque os governantes daqui... Não diga. Lembrei. Aí, diz o cara, ele olhou para ela e disse assim, você é da primeira igreja? Ela disse, e o pastor Glenn está aqui atrás. Gente, avião não voa, avião voa. E depois que eu li a história daquele homem que se livrou de 13 vezes de queda de avião, eu disse, eu reclamar porque avião não voa? A última vez ele estava no pé do avião para subir o degrau, chega uma mulher correndo por trás dele e disse, será, Senhor, o Senhor podia me dar o seu lugar? Minha filha está tendo neném em Roma, eu precisava ir. Perfeitamente, senhora. O avião levantou o voo, ele estava no balcão da empresa, transferindo o horário dele, o avião explodiu no ar. 13 vezes. Quem conta isso é Oriana Fallaci, escritora, jornalista italiana. Não voou? Não voou. Bendito seja o nome do Senhor. Voou, bendito seja. Vou agora nas asas da mão dele. Murmuração. Doença que toma conta da gente. Se nós não aprendermos a cantar louvores, ninguém se lembra de mim. Gente, deixa eu caminhar um pouquinho mais. Querem ser curado de quê? De quê? De novo, Valdir, verso 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sou um incapaz, não consigo. Nós sempre temos uma desculpa para dizer porque não conseguimos. Nunca dizemos, o Senhor me quer nessa circunstância por algum tempo mais para eu aprender a depender inteiramente da sua graça. Mas ninguém, outro vai na minha frente, e aquele que vai é abençoado e eu não sou. Temos sempre uma desculpa na ponta da língua. Essa é uma coisa doentia. A apologia do fracasso é uma defesa da alma paralítica. Não consigo porque sou um coitadinho e os outros têm mais oportunidades do que eu. Eles sobem e eu fico. Não quero nem cumprimentar você. Tchau. 3 irmãos nossos, no corredor desse corredor ali, conversando, terminando o culto, e eu só saindo. 3. Nhan, nhan, nhan. Nhan, nhan, nhan. Nhan, nhan. Não é, pastor? O quê? Nhan, nhan, nhan. Nhan, nhan, nhan. Nhan, nhan, nhan. Tchau. Pastor, mas o senhor não acha? Tchau. Vocês são os fracassados. Tchau para vocês.
Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta. Tchau. Mas pastor, o senhor é nosso pastor. Não, sou pastor de bode não, sou pastor de ovelha. Vocês estão aí berrando igual bode. Esse pessimismo não é do pensamento de Cristo. Isso aí trata-se de uma mentalidade mundana. Me desculpem ser duro, mas eu estou indo. Parece que 2 curaram. Parece. Não vou dizer do outro nada. De que você vai ser curado? Da comparação com o êxito dos outros. Ah, meu Deus, o que é isso? Dor de cotovelo, inveja. Ó, queridos, eu estou olhando a carinha de vocês aqui, e vocês estão olhando a minha. Eu estou vendo a reação, vocês estão vendo a minha. Agora Deus vê nós dois. Não vem com essa, não, você não prospera porque você é um invejoso. Você está paralítico por causa de inveja. Eu vi o pastor lá no Rio de Janeiro me dá uma lição para nós. Estou querendo lembrar o nome do pastor Valdívio Coelho, pastor baiano da Igreja Batista lá em Salvador. Ele chegou naquele tempo, eram uns 5 Xambó. 5 Xambó era o carraço. Ele chegou, encostou o carro, nós seminaristas, tudo com o cotovelo doendo. Tudo estudante, pobre e magoados. Aí, um gritou, que ministério glorioso! Outro, Valdívio Coelho chega perto e diz assim, meus filhos, você sabe quantos anos eu tenho? Você sabe o que eu já ralei? E você sabe como é que meu pai me trata? Eu quero dizer um negócio para vocês. Vocês vão ser tudo miseráveis. Porque vocês são invejosos. Igual os irmãos de José. Vocês são os invejosos. Vocês não conseguem, Deus não vai trabalhar na vida de vocês com essa inveja. Nós saímos ali, de bem que podíamos ter ficado quieto. Bendito Valdívio Coelho. Vou dizer hoje para você, quando você vir um cara com um carro bonito, você solta um foguete por ele. E diz, aleluia, Senhor, que aquele meu irmão está prosperando. E pare de ser desgraçadamente mesquinho, porque o invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Medrar, em português de Portugal, é prosperar. Você é paralítico pela sua inveja. Os discípulos de Jesus tiveram inveja. E Jesus teve que tratar com eles. Mas temos que caminhar um pouquinho mais para a gente ir embora, né? Pois tem muita coisa, não dá não. Domingo que vem eu vou pedir licença de não pregar. Porque o pastor Júlio está aqui. Ele veio dos Estados Unidos passar um final de mês aqui. Eu acho que a gente precisava ouvir o Júlio. Você não acha? O pastor Júlio é um menino muito precioso. E
E eu fico para terminar isso aqui no dia 1º, no dia 2 de janeiro. Não era para ir nesse dia 2 de janeiro. Mas é que eu estou dizendo o seguinte, meus irmãos, eu estou tendo visto tanta gente paralítica na beira do Betesda. Mas eu vi também muita gente paralítica na beira do Igapó. Estamos aqui na beirada do Igapó, com uma turma que diz assim, não, eu nasci de novo, Cristo é minha vida. Mentira. Ou então está entrevado ainda e precisa sair desse lugar. Levanta, toma o teu leito e anda. Eu vou ser, no mínimo, né, não é, meu filho? Ser coerente, já passamos do tempo. E Paulo já teve umas experiências boas no passado de ressuscitar gente que dormia da janela. Eu já vi uns 2 cochilando aqui. Não quis acordar, que estava bem na frente. Você deu uma puxadinha na hora ali. Não deu? Tá cansadinho, não tá? Eu quase que peguei você no pé ali. Mas eu digo, não, eu vou pegar no final. Agora no começo não, que fica bem. Mas ele esforçou, e a namorada deu umas cutucadas nele ali, deu umas... E ele foi até que... Aquele outro ali também deu uma piscadinha. Mas ficar bem na frente assim é dar de vista, viu, mano? Quando vocês quiserem dormir, sentem lá mais para trás. Que aí eu não vejo, assim, os que estão mais... Tem uns sabidos que sentam bem lá atrás, dão uma cochiladinha. Não cochilou, não? Ah, o de trás estão bem. Ah, a turma de trás está jóia. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos. Você pensa que paralítico é só quem está paralítico físico? Quem está entrevado para receber um abraço ou um beijo? A minha esposa fala sobre alguns irmãos que são como bode. Quando você vai beijar, ele faz assim. Ele não lhe beija não, porque macho não beija. Macho não beija macho. Você sabe o que é isso? Paralisia emocional. Educação mal feita. Homem que é homem não beija homem. Mas a minha Bíblia diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo curador. Nós podemos ver isto. Ali, debaixo daquela marquise, tinha um cara consertando a lâmpada há uns anos atrás. Eu cheguei e comecei a conversar com ele. Quando ele desceu, eu dei-lhe um abraço e dei um beijo nele. Ele tomou um susto. Hoje chama-se Pastor João. Ele disse: o beijo que me salvou e me chamou. Ele escreveu um artigo. O beijo que me salvou e me chamou. Saiu daqui com lágrimas, porque nunca um homem tinha lhe dado um beijo. Nem só de palavra. Eu gosto daquela verdade. Pregue o evangelho. Se for possível, use palavras. Se for necessário, não possível. Se for necessário, use palavras. E nós estamos entravados, né, Valdir? Às vezes a gente não dá nem um abraço. Ou quando dá um abraço, outro dia uma irmã disse assim: eu acho que esse irmão não está aqui para escutar isso. Ele dá um abraço e dá um chega para cá, assim. Cara, eu vou dizer aqui de outra vez quando ele tiver. Olha a Carmita. Hein? Olha a Carmita. Olha a Carmita. Olha só. Gente, por favor. Eu não quero ir para pessoalmente dizer isso, que é vergonhoso. Eu digo logo em público, que parece que fica mais leve. Se vocês souberem, conta para ele. Não é feio. Eu posso abraçar uma mulher sem precisar fazer um chega para lá. Que é isso? Será que eu tenho que fazer isso de avô? Ou de pai? Ou de irmão? Por favor.
São irmãs. Não são objetos sexuais. Não sei se eu sou mais claro do que isso. Se for mais claro do que isso, não tem jeito. Agora, meus irmãos, nós estamos dentro de uma casa. Essa casa aqui chama-se Casa de Oração para Todos os Povos. Essa casa aqui é a casa da misericórdia. É onde os doentes têm que ser tratados. Mas eu tenho que admitir, estou paralítico. Sou murmurador. Estou imobilizado na minha fé. Sou invejoso. Mas eu preciso ser curado. E o Senhor diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. É possível. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.